A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a maior obra que Ele fez na vida do meu filho. Se você é pai, mãe, ou tem um filho afastado da graça, vivendo como se tivesse esquecido as promessas de Deus, fica até o fim desse testemunho. O que Deus fez com meu menino parecia impossível até para os médicos, mas quando a medicina disse que não havia mais saída, o Senhor mostrou que continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Essa obra vai renovar a tua esperança. Meu filho nasceu na graça, dentro do seio da Irmandade, cresceu ouvindo hinos desde o berço e ainda pequeno já mostrava um amor diferente pela casa de Deus. Eu lembro que quando ele tinha apenas 3 anos, ao ouvir o som do órgão na igreja, os olhos brilhavam como se já entendesse que aquela música vinha do céu. À medida que crescia, a comunhão dele só aumentava. Ainda menino começou a se interessar por instrumentos, e quando pegava no violino, parecia que o Senhor já preparava as mãos dele para algo grande. Eu e meu marido muitas vezes chorávamos escondido, porque sabíamos que havia promessa na vida dele. Cresceu participando da reunião de jovens e menores, decorava recitativos, era obediente, sorridente, ajudava os irmãos, respeitava os mais velhos. Logo foi levantado como auxiliar de jovens. Que alegria para nós, irmãos! Ver nosso filho subindo ao púlpito, conduzindo uma oração, lendo uma palavra, sempre com temor e reverência. Havia algo diferente nele, algo que não era só talento ou dedicação. Era unção. Muitos irmãos confirmavam: esse menino tem uma chamada. E nós guardávamos isso no coração como quem guarda um tesouro. Mas a vida, irmãos, tem seus vales. Depois de terminar os estudos básicos, ele conseguiu uma vaga para estudar em outra cidade, longe de nós e da comunhão que o sustentava desde pequeno. No início ficamos felizes, afinal, toda mãe sonha em ver o filho vencer na vida, ter uma formação, crescer com dignidade. Fizemos orações, entregamos nas mãos do Senhor, e ele partiu cheio de esperança. Mas mal sabíamos que aquele seria o início da maior prova da nossa família. Na cidade grande, as tentações são muitas. E ele, tão jovem, se viu cercado de amizades novas, costumes estranhos, convites para festas, bebidas, conversas que não edificavam. No começo ele resistia, ligava para nós, dizia que estava firme, que estava frequentando os cultos da comum local. Mas aos poucos começamos a perceber um esfriamento. As ligações já não eram tão cheias de alegria, as visitas em casa ficaram raras, as palavras sobre Deus foram sendo substituídas por assuntos vazios. Até que um dia, quando menos esperávamos, recebemos uma ligação dolorosa. Nosso filho não estava mais frequentando a igreja, tinha se envolvido com jovens que viviam em bares, festas e vícios. O coração de uma mãe despedaça, irmãos. Eu caí de joelhos naquela noite e só conseguia dizer: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor não pode deixar meu filho se perder. Meu marido chorava baixinho no quarto, e muitas madrugadas a gente se encontrava no chão frio da sala, cada um de um lado, clamando pelo mesmo motivo: o menino que Deus nos deu. O tempo passou e as notícias foram ficando mais pesadas. Primeiro foi a bebida, depois as drogas. Ele mesmo confessou em uma visita que tinha experimentado, que achava que não era nada demais, que era só diversão. Meu coração rasgou por dentro, porque eu lembrava do tempo em que ele subia ao púlpito para ajudar os jovens a orar, e agora via um jovem perdido, com os olhos cansados, afastado da presença do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, nunca deixamos de acreditar. Quantas vezes acordei de madrugada, com o coração apertado, e fui para a cozinha com o véu na cabeça, dobrando os joelhos, entregando ele de novo nas mãos de Deus. Quantas vezes ouvi meu marido no quarto ao lado chorando como criança, dizendo: Senhor, eu não aceito perder o meu filho, o Senhor prometeu. E em cada oração, mesmo que o céu parecesse em silêncio, eu sentia uma chama pequena ainda acesa, lembrando-me que Deus não esquece o que Ele mesmo falou. Meu filho se afastava cada vez mais. Chegamos a ver ele voltar para casa embriagado, com os olhos vermelhos, a roupa suja, a fala arrastada. Era um choque. O mesmo menino que um dia louvou nos cultos agora era quase irreconhecível. Os vizinhos cochichavam, parentes criticavam, mas nós continuávamos de joelhos. Porque a promessa não se mede pela aparência. Irmãos, a promessa vem do céu, e o céu não volta atrás. Foram anos de luta. A cada notícia ruim, uma oração dobrada. A cada queda dele, uma lágrima derramada diante de Deus. Muitos chegaram a dizer que já não tinha mais jeito, que ele tinha escolhido outro caminho. Mas eu, como mãe, não conseguia aceitar. Porque havia promessa desde a infância, havia palavra profética confirmada, havia um selo que o mundo não poderia apagar. E foi nesse cenário de afastamento, de dor e de silêncio, que começou a se desenhar o vale mais escuro da nossa vida.
Um vale que quase nos tirou o chão, mas que seria também o palco da maior obra que já vimos Deus realizar. Era uma noite de sexta-feira, e como de costume, meu filho tinha saído com os amigos. Eu não conseguia dormir. Sentia no coração um peso diferente, um aperto que não sabia explicar. As horas passavam devagar e cada minuto parecia um aviso do céu. De repente, perto da meia-noite, o telefone tocou. Quando atendi, ouvi do outro lado uma voz aflita. Dona, venha rápido para o hospital, seu filho sofreu um acidente numa festa, está muito grave. Meus joelhos falharam na mesma hora. O telefone caiu da minha mão. Meu marido correu, pegou o aparelho, tentou entender a situação, mas a única coisa que disseram era: ele levou um tiro. A viagem até o hospital foi como atravessar um deserto em chamas. O coração acelerado, o silêncio cortado apenas pelas orações que escapavam dos nossos lábios. Eu dizia baixinho: Senhor, o Senhor prometeu, não. Deixa meu filho morrer assim. Chegamos no pronto-socorro e o cenário era de guerra. Médicos correndo, enfermeiras trazendo equipamentos, sangue espalhado na maca, e no meio de tudo isso, meu filho estendido, inconsciente, com tubos e aparelhos sendo colocados às pressas. Um médico nos chamou de lado, com a expressão carregada de urgência. As palavras dele ecoam na minha mente até hoje: os ferimentos são muito graves. Ele perdeu muito sangue. Vamos tentar operar, mas quero que saibam que a chance de ele sobreviver é mínima. Preparem o coração de vocês, porque humanamente não há esperança. Naquele instante, irmãos, o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu caí de joelhos ali mesmo, no corredor gelado do hospital. E com lágrimas nos olhos, falo agora para você que está me ouvindo: qual pai, qual mãe aceitaria perder um filho tão jovem? Qual coração resistiria a ouvir que o seu bem mais precioso não tem mais chance de viver? Mas naquele momento, quando parecia que tudo tinha acabado, eu senti uma força que não era minha, algo que vinha do céu, e levantei os olhos para o médico e respondi com firmeza: Doutor, Deus tem uma promessa na vida do meu filho, e ele não vai morrer. O médico apenas suspirou, como quem ouve um desabafo desesperado, e voltou para a sala de cirurgia. Ficamos esperando horas, de mãos dadas, em oração, com o coração rasgado, mas com uma fé que insistia em não se apagar. Depois de muito tempo, o médico saiu, com um olhar cansado e voz baixa. Ele sobreviveu à cirurgia, mas entrou em coma profundo. Agora é questão de tempo. Se ele resistir, vai passar semanas, talvez meses, ligado a aparelhos. E mesmo que acorde, nunca mais será o mesmo. Foram dias de aflição. O corpo dele estava imóvel, sustentado por tubos, respiradores e máquinas que apitavam sem parar. O silêncio da UTI era cortado apenas por aqueles sons mecânicos. Cada visita era uma mistura de dor e esperança. Eu segurava a mão dele e dizia: Filho, a mamãe está aqui. Você não. Está sozinho. Deus prometeu, e ele vai cumprir. Certo dia, outro médico nos chamou novamente. A expressão dele era ainda mais dura. Disse: Preparem-se. O estado neurológico é grave. Mesmo que ele sobreviva, ficará em estado vegetativo. Não falará, não andará, não comerá sozinho. É melhor aceitarem essa realidade para não sofrerem mais. Ah, irmãos, como é difícil ouvir isso. Eu olhei para ele, mas dentro de mim uma chama se acendeu. O Espírito Santo me visitou naquele momento. Respirei fundo. Respondi: Não, doutor. O meu filho não vai vegetar. Ele vai voltar a falar, vai voltar a andar, vai voltar a estudar. Ele vai se formar, porque Deus prometeu. O médico apenas balançou a cabeça e se retirou, mas eu sabia que não estava falando sozinha. Eram palavras movidas pelo Espírito, palavras que ecoavam a promessa que ouvimos quando ele ainda era criança. Porque promessa não morre no leito de hospital. Promessa não se apaga com tiro, com diagnóstico ou com prognóstico humano. Promessa vem do céu, e o céu não volta atrás. As semanas se arrastavam, e cada dia era uma luta. Eu e meu marido nos revezávamos para não deixar nosso filho sozinho. Quando eu estava dentro do quarto, meu marido orava no corredor. Quando ele entrava, eu ia para a sala de espera com o véu na cabeça, suplicando ao Senhor. Às vezes parecia que Deus estava em silêncio, mas até o silêncio de Deus tem propósito. Eu sabia que algo maior estava para acontecer. As enfermeiras olhavam com pena, os médicos já não. Escondiam a incredulidade. Muitos diziam: preparem a família, porque ele não vai sair desse estado. Mas dentro do meu coração havia uma voz mais alta, uma certeza que me sustentava: Deus não esquece daquilo que ele mesmo escreveu. E foi nesse cenário de morte, de aparelhos, de diagnósticos contrários, que a mão do Senhor começou a se mover de uma forma que ninguém imaginava. Foram dias intermináveis dentro daquela UTI. As paredes brancas já não tinham cor, o barulho dos monitores se tornava
Uma música triste que embalava nossas lágrimas, e a cada vez que entrávamos para vê-lo, parecia que o tempo tinha parado. O corpo dele permanecia imóvel, os olhos fechados, sustentado apenas pelos aparelhos. Os médicos passavam, olhavam os exames e repetiam as mesmas palavras: não há melhora. Ele não vai voltar a ser como antes. Mas eu não me conformava. Eu sabia que o Deus que havia feito promessa sobre meu filho não iria deixá-lo naquele estado. Muitas vezes, sozinha ao lado do leito, eu me derramava em oração. Segurava a mão dele e dizia: filho, mesmo que você não esteja me ouvindo, a mamãe continua acreditando. Deus não esqueceu de você. Certa manhã, depois de mais uma noite em claro, aconteceu algo que até hoje me faz tremer. Eu estava sentada ao lado dele quando a porta do quarto se abriu e entrou um médico que eu nunca tinha visto antes. Ele vestia um jaleco branco como os outros, mas havia algo diferente no semblante. O rosto transmitia uma paz que eu não sabia explicar. Ele me cumprimentou com um sorriso sereno e disse com voz calma: mãe, preciso que a senhora saia um pouco. Vou fazer alguns exames nele. Não desconfiei de nada. Apenas me levantei, ajeitei o véu, beijei a testa do meu filho e saí do quarto. Fiquei esperando na sala de espera, como de costume. O tempo parecia não passar. Foram cerca de 30 minutos de angústia, até que uma enfermeira passou pelo corredor. Corri até ela e perguntei: moça, você sabe onde está o médico que entrou no quarto do meu filho? Ela me olhou com espanto e respondeu: que médico, senhora? Ninguém entrou lá agora. Não houve troca de plantão. Meu coração disparou. Pedi que ela fosse comigo até o quarto. Quando abrimos a porta, irmãos, o que vimos foi algo que jamais esquecerei. Meu filho não estava mais deitado imóvel na cama. Ele estava sentado, com os olhos abertos, e quando me viu, levantou-se e veio me abraçar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse dizer uma palavra. Ele me apertava forte e repetia: mãe, eu voltei. Eu vi, mãe, eu vi. Com dificuldade, ainda fraco, ele começou a contar o que havia acontecido. Disse que, enquanto estava inconsciente, um homem entrou no quarto e pegou em sua mão. Esse homem tinha o rosto tão brilhante que era impossível olhar diretamente. Do seu semblante saía uma luz forte, como se fosse o próprio sol refletido. Mas, ao mesmo tempo, aquela presença não assustava, transmitia uma paz indescritível. Ele disse que o homem começou a conversar com ele, e cada palavra entrava no coração como bálsamo. Filho, disse ele, eu vim te mostrar algo que vai mudar a tua vida. Então, em um instante, meu filho contou que não estava mais dentro do hospital. Ele foi levado a um lugar de luz, onde não havia dor, não havia medo, não havia lembrança do que tinha ficado para trás. Ali, diante dele, começaram a surgir imagens. Primeiro, ele viu a mim e o pai, ajoelhados em casa, orando por ele. Ele chorava enquanto falava, dizendo: mãe, eu vi a senhora. De madrugada, com o véu na cabeça, pedindo pela minha vida. Eu vi o pai com o rosto no chão, clamando. E aquele homem me disse: está vendo? Vocês nunca estiveram sozinhos. Essas orações chegaram até o trono de Deus. Depois, ele contou que foi levado a uma reunião de jovens. Ele via os bancos cheios, os hinos sendo entoados, a palavra saindo do púlpito, e no meio daquela reunião estava o irmão Osias, um servo de Deus que meu filho conhecia desde criança. O anjo apontava para o irmão Osias, e o irmão Osias apontava de volta para o meu filho, repetindo as palavras: você vai se formar, você vai ser doutor, porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. Naquele momento, meu filho disse que sentiu uma alegria que há muito tempo não experimentava. Alegria pura, alegria santa, algo que não vinha de bebida, de festa ou de droga alguma. Era a presença de Deus queimando de novo dentro do peito. Ele disse que chorava como criança, e o homem de rosto brilhante o abraçava e dizia: você não é um erro, você não é um peso, você não está perdido. Você é uma promessa. E promessa de Deus não morre. Enquanto ele contava, eu e meu marido nos olhávamos sem conseguir conter as lágrimas. Ali estava o nosso filho, que horas antes vegetava entre a vida e a morte, agora de pé, testemunhando com a própria boca uma visitação celestial. O hospital inteiro ficou em silêncio naquele dia. Enfermeiras entravam e saíam do quarto sem entender o que estava acontecendo. Alguns médicos diziam: isso não é possível, o prontuário dele mostra falência neurológica, ele não poderia ter levantado assim. Mas eu sabia, irmãos, que o impossível da terra tinha sido vencido pelo possível do céu. Meu filho terminou o relato dizendo: mãe, eu vi a luz, eu ouvi a promessa. E eu sei que a partir de hoje minha vida nunca mais será a mesma. E de fato, naquele quarto de hospital, diante de todos, começou a se cumprir a promessa que havia sido feita quando ele ainda era uma criança. Depois daquele dia em que o céu entrou no quarto do hospital, tudo começou a mudar.
O menino que antes estava vegetando em uma cama, sustentado apenas por aparelhos, passou a recuperar as forças de maneira inexplicável. Os médicos, que antes já não tinham esperança, agora vinham todos os dias observar os sinais de melhora. Exames eram refeitos e sempre traziam resultados melhores do que o esperado. E cada vez que alguém perguntava como isso era possível, eu respondia apenas: foi Deus. Em poucos dias, ele já conseguia se alimentar sozinho. Nas semanas seguintes, começou a dar os primeiros passos no quarto de fisioterapia, contrariando todos os prognósticos médicos. Era impossível para a medicina explicar, mas para nós estava claro, era a promessa se cumprindo. Eu me lembro do primeiro dia em que ele pediu uma Bíblia. Sentou na cama, ainda frágil, abriu no livro dos Salmos e leu com lágrimas nos olhos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aquela leitura foi como um selo do céu confirmando que a morte não tinha mais poder sobre ele. Quando finalmente recebeu a alta, voltamos para casa com o coração transbordando de gratidão. Mas sabíamos que aquela era apenas a primeira parte da promessa. Porque a palavra que Deus havia dado ainda dizia que ele se formaria, que seria doutor, e que usaria essa profissão para glorificar o nome do Senhor. E assim começamos uma nova fase da nossa vida. Ele voltou a estudar, retomou os livros, e com muito esforço e oração, foi avançando ano após ano. Cada prova superada era mais um testemunho, cada semestre concluído era mais uma vitória. Houve momentos de dificuldade, claro. Houve noites em que ele pensava em desistir, em que o peso do passado vinha como acusador. Mas em cada uma dessas vezes, o Espírito Santo lembrava: você não é um erro, você é uma promessa. E nós, como pais, nunca deixamos de interceder. Muitas vezes o víamos estudar até altas horas, cansado, mas sempre com aquele brilho nos olhos que havia retornado no quarto do hospital. Os anos se passaram, e o impossível aconteceu diante dos nossos olhos. Aquele menino que a medicina disse que não falaria, não andaria, não comeria mais, hoje se formou em medicina. No dia da formatura, eu não consegui conter as lágrimas. Vi meu filho de beca, segurando o diploma nas mãos, e lembrei de cada madrugada de oração, de cada lágrima derramada, de cada palavra de esperança que guardei no coração. O Senhor tinha cumprido a promessa. Mas Deus não para no diploma, irmãos. Ele vai além. Hoje meu filho não é apenas um médico. Ele é um servo de Deus que viaja por vários lugares atendendo famílias carentes, levando saúde para os que não têm condições, e principalmente, levando testemunho de que Deus é fiel. Em cada projeto social, em cada comunidade que ele visita, as pessoas não veem apenas um profissional da saúde, mas veem um milagre vivo caminhando entre elas. E eu quero encerrar esse testemunho falando com você que está me ouvindo agora. Talvez você também tenha um filho afastado. Talvez a sua filha esteja vivendo no mundo, mergulhada em vícios, em amizades que não edificam. Talvez você esteja olhando para dentro da sua casa e pensando: as promessas não vão mais se cumprir. Mas eu venho aqui, como mãe, dizer: não desista. Porque o mesmo Deus que levantou o meu filho do coma, que o tirou das drogas, que transformou ele em um médico que hoje serve ao Senhor, é o Deus que pode levantar o teu também. Americana disse não, mas Deus disse sim. O mundo disse acabou, mas Deus disse continua. O inimigo tentou roubar, mas o céu reivindicou. Porque quando Deus escreve uma promessa, ela pode passar pelo vale da morte, pela lama do pecado, pelo silêncio do afastamento, mas ela nunca será apagada. E eu digo a você: não enterre a promessa só porque demorou. Não desista daquilo que o Senhor falou só porque os olhos ainda não veem. O mesmo Deus que visitou meu filho no hospital, com um anjo de rosto brilhante, é o Deus que entra agora no teu quarto, na tua casa, no teu coração. Ele conhece as tuas lágrimas, ele sabe do teu clamor, ele ouviu cada madrugada que você dobrou os joelhos em favor da sua família. Hoje meu filho é prova viva de que Deus não esquece. Ele anda, fala, trabalha, ajuda os necessitados, mas, acima de tudo, ele é testemunho do poder de Deus. E eu quero que você guarde essas palavras: se Deus prometeu, ele vai cumprir. Talvez não seja no tempo que você espera, talvez não seja do jeito que você imagina, mas será no tempo perfeito do céu. Por isso, eu te peço, compartilhe essa obra. Envia para aquela mãe que chora pelo filho, para aquele pai que não sabe mais o que fazer, para aquele jovem que pensa que já não tem mais jeito. Porque se Deus fez na minha casa, Ele pode fazer na tua também. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele é fiel para cumprir cada palavra. E termino dizendo, de todo o coração: glória, glória, glória a Deus.